Boa tarde, rádio ouvinte do programa Boas Novas, seja bem-vindo a mais um programa e que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que no livro de Sofonias é o grande Senhor zeloso, seja algo firme e marcante em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, apresentador do programa Boas Novas e coordenador do setor 36, onde sempre aos domingos, a partir das 13 horas, tenho essa prerrogativa de lhe servir com um programa que fará bem à sua alma, ao seu espírito, à sua vida. Queremos agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERN, que tem como igreja polo a Congregação de Boa Esperança, tem o vultoso compromisso que é trazer a você, ouvinte, uma programação de renomada qualidade, onde procuramos em todos os momentos salientar os feitos do Senhor Jesus Cristo, a justiça nossa, em conformidade com o texto de Jeremias 23, verso 6, em primeiro lugar. Portanto, nesse intento, ouça o que trazemos para você mais uma tarde de sol de domingo aqui em Natal, a capital dos Potiguares, Rio Grande do Norte, Brasil. Trazemos duas sublimes reflexões, sendo que a primeira tem como título Tradição, com fundamento no texto de Mateus, capítulo 15, versos 7 a 9, e a segunda reflexão traz como título Fariseu, com embasamento no texto de Mateus, capítulo 16, verso 11. Mas ainda de bônus, porque você é uma pessoa que merece toda a nossa simpatia, trazemos três lindas canções. A primeira delas, quem canta é Cleiton Vanner, com a canção O Desafio do Pastor e do Vigário, com letra dele mesmo. A segunda canção, quem canta é Adilson Gigante, com a canção O Fermento dos Fariseus, com letra dele mesmo. Lembrando a você que sempre essas canções vêm após cada reflexão. E a terceira canção, quem canta é Marlos Araújo, com a canção A Mão Misteriosa, também com letra dele mesmo. Mas não é só isso, porque além dessas reflexões e canções, trazemos outra grandiosa história bíblica, narrada em versos, onde hoje narrarei para você o banquete de Belsazar e a mão misteriosa. Lembrando a você que no último programa narrei o edito de Nabucodonosor e a sua loucura, a terceira narrativa da série Vida de Daniel em versos. Lembrando a você que no total são 5 narrativas. Portanto, hoje trazemos a quarta narrativa em versos desta série. Portanto, vamos à nossa primeira reflexão. Esta primeira reflexão tem como título Tradição, com fundamento no texto de Mateus capítulo 15, versos 7 a 9, que diz: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Os talmidim de Jesus não haviam lavado a mão antes de comer e, por essa razão, os fariseus e os doutores da lei os acusam de transgredir as tradições dos líderes religiosos do judaísmo. Jesus responde colocando seus questionadores diante de um dilema. Ele diz algo como: Bem, a lei de Moisés diz que vocês devem honrar pai e mãe, mas vocês dizem que não podem dar dinheiro a seus pais porque prometeram dar o dinheiro para Deus. Vocês fingem que obedecem à tradição religiosa, mas estão fazendo o que bem entendem. Deixam de cuidar dos pais e colocam o dinheiro no bolso. Jesus desmascara aqueles homens, mostrando que as práticas religiosas são uma das maneiras mais eficazes com que o ser humano pode servir a si mesmo. Os rituais da religião são um caminho para o auto-engano. Praticar uma religião pode gerar uma sensação de santidade, mas isso pode ser também uma grande ilusão. O pretenso serviço a Deus acaba servindo como um véu que esconde uma vida de serviço a si mesmo. As palavras do homem religioso aparentam santidade, seu comportamento parece piedoso. Ainda assim, seu coração está distante de Deus. O ambiente religioso é um terreno propício para que as pessoas vistam as máscaras de piedade que escondem a maldade por trás de um verniz de santidade e vida dedicada a Deus. Que triste é encontrar a prática da religião tão degenerada.
Tudo que é praticado sem integridade e interesse de coração se esvazia e acaba se transformando numa pálida caricatura do que deveria ser. Gera atores e personagens de um mundo em que as pessoas pousam para Deus, pousam para os outros, enganam-se umas outras e a si mesmas. É lamentável que a religião seja palco dessa farsa. Palavras vazias, sem coração, sem amor. Comportamentos falsos. Religião de atores. Isso não tem nada a ver com Deus. É coisa dos homens. Ouça a canção O Pastor e o Vigário, canta Cleiton Vanner. Este é o desafio do pastor e o vigário. Ó seu vigário, vamos nos sentar um pouco. Não tenha pressa porque vamos demorar. Tenho comigo a minha Bíblia de bolso. E a sua Bíblia, seu vigário, aonde está? A minha Bíblia está aqui na minha pasta. Pra começar é bem maior do que a sua. A minha Bíblia é fiel, não falta nada. Vamos à frente, quero conhecer a sua. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmos. O 115 tem mensagem pra você. Ele nos fala contra a idolatria. Ó seu vigário, você mesmo pode ler. Eu não vou ler porque conheço as escrituras. Não admito que me mande estudar. Eu tenho mais de 12 anos de leitura. Ó seu pastor, queira me considerar. Em João 8,32 está escrito sobre a verdade que você não conheceu. Ó seu vigário, vê se aprende ao menos isto, examinando a santa palavra de Deus. Eu sou católico, apostólico, romano. Protestantismo para mim não tem valor. Eu acredito em bom Jesus dos navegantes e São Francisco de Assis, meu protetor. Mas seu vigário, lá na Bíblia está escrito só há um Deus o qual devemos adorar. Ó seu vigário, pra que tanto paganismo? Idolatria lá no céu não vai entrar. Mas seu pastor, eu creio na Virgem Maria e Santo Antônio que não faz mal a ninguém. Eu creio em Deus e creio em tudo que existe. A minha igreja é liberal assim também. Em nossa igreja professamos Jesus Cristo. Ó seu vigário, preste muita atenção. Você que é aprofundado em romanismo e não conhece o autor da salvação. Jesus é bom, Ele é Deus forte, está conosco, está primando pela nossa salvação. E lá no céu foi preparar-nos um repouso para todo aquele que alcançar o seu perdão. Não foi Antônio que morreu lá no Calvário, não foi Francisco que nos trouxe a salvação, não é Benedito perdoou nossos pecados, não foi Maria que nos deu o seu perdão. Isso conheço desde o tempo de criança, por isso falo sem ter medo de errar. Só Jesus Cristo é perfeita segurança, ó seu vigário, cuide em se consertar. Em João 3,16 está escrito esta mensagem que eu vou ler pra você. Agora preste atenção, meu caro amigo, é o remédio pra você se converter. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, sinceramente eu não conhecia essa mensagem ainda. Estudei tudo sobre a minha igreja, mas você provou que conhece com mais segurança as páginas da Escritura Sagrada. Agora fui muito bem esclarecido e a partir desse momento deixarei a minha batina e serei um crente em Jesus Cristo. Valeu a pena o desafio improvisado. Neste momento Jesus Cristo me salvou. Com alegria seguirei o pastorado. Sem a batina você verá meu Senhor.
Jesus é o Senhor da Glória. São precisamente 13 horas e 16 minutos. Vamos à nossa segunda reflexão, essa que tem como título Fariseu, com embasamento no texto de Mateus capítulo 16, verso 11, que diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O judaísmo dos tempos de Jesus estava dividido em várias correntes doutrinárias e teológicas. Havia pelo menos 5 os partidos religiosos: saduceus, essênios, herodianos, zelotes e fariseus. Foi com o partido dos fariseus que Jesus travou seus mais célebres debates teológicos. Na verdade, os fariseus perseguiam Jesus o tempo todo, fazendo perguntas capciosas e o confrontando com sua interpretação da lei de Moisés. E, para ser justo, os fariseus tinham suas razões muito dignas, aliás, para promover esse constante exercício de questionamento de Jesus. O partido dos fariseus nasceu durante o exílio da Babilônia, quando o templo de Salomão estava destruído e toda a liturgia ligada a ele estava suspensa. Não era mais possível fazer os sacrifícios no templo, nem levar as ofertas até Jerusalém. Assim, o que restava a Israel exilada era obedecer fielmente à lei de Moisés. Foi na Babilônia, nesse período, que surgiram as sinagogas, e foi nas sinagogas que os judeus começaram a estudar a lei e procuravam obedecê-la da maneira mais rigorosa possível. O escriba Esdras, autor do livro homônimo do Antigo Testamento, é considerado o patrono dos fariseus. Quando Jesus chega à Palestina, esse partido já existe há pelo menos 150 anos. O conflito entre o discurso revolucionário de Jesus e aqueles homens zelosos pela fidelidade de Israel à lei de Moisés é quase inevitável. Havia um ditado fariseu que dizia que era preciso proteger a lei colocando uma cerca a seu redor. Em sua origem, os fariseus estavam preocupados em proteger Israel contra a rebeldia em relação à lei. Mas seu zelo inicial se degenerou em legalismo e cegou seu entendimento. Sua preocupação com a obediência literal das Escrituras nos impediu de ver o Espírito Santo soprando sobre a pessoa de Jesus. Não raras vezes, o rigor religioso se revela uma grande armadilha, uma camisa de força para quem fala e para quem age em nome de Deus. A lei é um caminho de liberdade, mas, ironicamente, os religiosos mais rigorosos não conseguem celebrar a liberdade e se tornam os maiores adversários de Jesus e sua proposta de libertação. Os talmidim de Jesus são zelosos das coisas de Deus. Sabem, porém, que o zelo não é um fim em si mesmo. Sua prática da lei está submetida ao Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo, há liberdade. Ouça a canção O Fermento dos Fariseus, canta Adilson Gigante. Jesus um dia alertou a todos a ter cuidado com as falsas doutrinas de homens que dizem ser muito santinhos e estão levando muitos a ruínas. Até alguns crentes escolhidos estão caindo nos enganos seus. Por isso alerta com grande veemência: olha o fermento dos fariseus. Cuidado, igreja, muito cuidado com o fermento dos fariseus. Com aparência muitos se enganam e têm saído dos planos de Deus. Com aparência muitos se enganam e têm saído dos planos de Deus. Existem tantas religiões no mundo e cada qual quer ser a melhor. Alguns baseiam nos 10 mandamentos, outros se exaltam por ser a maior. Alguns só creem em Deus Jeová e menosprezam o Filho de Deus. Outros só pregam a cura divina. Olha o fermento dos fariseus. Cuidado, igreja, muito cuidado com o fermento dos fariseus. Com aparência muitos se enganam e têm saído dos planos de Deus. Com aparência muitos se enganam e têm saído dos planos de Deus.
estão deixando a Bíblia de lado, sentam nos tronos parecendo reis. Estão deixando que a nova era domine as mentes dos pobres plebeus. Só dão apoio a grupos roqueiros, olha o fermento dos fariseus. Cuidado, igreja, muito cuidado com o fermento dos fariseus. Com aparência muito se enganam e tem saído dos planos de Deus. Com aparência muito se enganam e tem saído dos planos de Deus. Certas igrejas já parecem clubes, promovem shows e outras brincadeiras. Seus membros não parecem cristãos e andam no mundo de qualquer maneira. Se aparece um crente sincero no meio deles falando de Deus, é criticado e até excluído. Olha o fermento dos fariseus. Cuidado, igreja, muito cuidado com o fermento dos fariseus. Com aparência muito se enganam e tem saído dos planos de Deus. Com aparência muito se enganam e tem saído dos planos de Deus. Com aparência muito se enganam e tem saído dos planos de Deus. Mas com aparência muito se enganam e tem saído dos planos de Deus. Com aparência muito... Rádio Nordeste Evangélica. Não saia da sintonia. Para sempre seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. São precisamente 13 horas e 25 minutos. Bem, rádio ouvinte, conforme anunciamos no início deste programa, trazemos agora mais uma grandiosa história bíblica narrada em versos, o Banquete de Belsazar e a Mão Misteriosa. Lembrando que essa série tem 5 narrativas para você ouvir, crer, edificar-se na fé e glorificar ao Deus onipotente. O Banquete de Belsazar e a Mão Misteriosa, essa história que concluí quando escrevi, a conclusão foi no dia 17 de janeiro de 2008. Vamos a ela então. O Banquete de Belsazar e a Mão Misteriosa. Um grande e farto banquete fez o rei Belsazar para 1000 nobres do reino que ele mandou convidar, e ali junto com eles muito vinho veio tomar. Influenciado pelo vinho, mandou trazer a seu dispor os vasos de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor tirou de Jerusalém, os do templo do Senhor. Por isso o rei Belsazar, num gesto de profanação, queria nos vasos beber com os grandes da nação, e suas mulheres e concubinas foi esta a sua intenção. Então as taças de ouro que do templo foram tiradas, à presença de Belsazar, foram estas levadas, para nelas tomar vinho com mulheres e camaradas. E assim neste banquete, usando os vasos sagrados, tomaram ali tanto vinho que ficaram embriagados, e nesta hora os seus deuses foram por eles louvados. Deram louvor aos deuses, todos daquela bebedeira, aos deuses de ouro, de prata, de ferro, de pedra e de madeira, com os vasos do Senhor em meio àquela barulheira. Mas de repente aparecem os dedos de uma mão, que começaram a escrever naquela mesma ocasião, na parede do palácio, onde mais havia iluminação. Então o rei Belsazar, vendo a mão misteriosa, escrevendo na parede, cessou toda a sua prosa, pois seu rosto ficou pálido em sua festa glamourosa. E na medida em que a mão naquela parede escrevia, o rosto do rei Belsazar cada vez mais empalidecia, por causa da profanação que tinha feito neste dia. O susto do rei foi tão grande que os joelhos de Belsazar bateram ali um no outro por não poder controlar as suas próprias pernas que estavam a tremular. Então o rei mandou chamar todos os sábios do país para dar o significado sobre o que a escritura diz, pois estava muito nervoso, parecendo um aprendiz. Assim vieram os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, os homens mais capacitados, não sei se nobres ou plebeus, que atendiam ao rei, sempre nos chamados seus. E ali diante dos sábios, o rei prometeu presentear a quem lê a escritura e a interpretação lhe dá de todo o seu conteúdo e assim lhe tranquilizar. O rei promete dar púrpura em meio àquele alvoroço e também colar de ouro para o famoso pescoço, que lhe desse interpretação, fosse velho, fosse moço. E ainda o rei promete algo bem compensador, prometendo pôr no reino como o terceiro dominador,
quem lesse e interpretasse a inscrição do Senhor. Contudo, nenhum dos sábios a inscrição pôde ler, e tampouco o significado puderam este lhe dizer. Então o rei perturbou-se, por isso queria saber. Por isso o grupo dos sábios ficou ali sobressaltado, porque entre aqueles grandes nenhum fora capacitado de ler aquela escritura e lhe dar o significado. Tendo a rainha ouvido as palavras de Belsazar e dos seus grandes sábios, quis ela então ir lá, naquela sala do banquete, para o rei tranquilizar. Ó rei, vive eternamente, não fiques mais assustado, nem se mude o teu semblante, pois vendo o rei perturbado, assim falou a rainha naquele banquete frustrado. Disse a rainha ao rei que dentro do seu reinado havia um homem capaz pelos deuses iluminado, para fazer saber ao rei todo o significado. Disse a rainha ao rei, denotando certa prudência, que este homem era dotado de veraz inteligência, e saber como dos deuses foi a sua referência. Disse também ao rei, e isso não omitiu, que Nabucodonosor seu pai a este homem constituiu, como chefe dos sábios, pois saber nele viu. Então a rainha cita o nome desse competente, dizendo que Daniel tinha um espírito excelente, e que o nome Beltesazar foi posto por esse regente. E já quase finalizando, disse ao rei Belsazar que este mesmo Daniel sabia sonhos interpretar, e os enigmas e mistérios ele podia solucionar. E assim disse ao rei, naquela sua intervenção, que chamasse ali Daniel para lhe dar a interpretação, e este conselho real o rei aceita de prontidão. Pois sabendo que Daniel sonhos tinha interpretado, como também solvido dúvidas e enigmas explicado, o rei logo determinou que Daniel fosse chamado. Isso mostra que Daniel no banquete não estava, e embora fosse um dos grandes, na festa não participava, porque na mesa dos ímpios, para comer, não se assentava. E foi Daniel trazido à presença de Belsazar, que o chamando pelo nome, a ele vem perguntar se ele era um dos cativos que seu pai trouxe de Judá. Disse o rei a Daniel, sem nenhum fingimento, que tinha ouvido a seu respeito e sobre o seu entendimento, e que o Espírito dos deuses estava nele a todo momento. Contou o rei a Daniel a falta da capacitação dos sábios da Babilônia que não leram a inscrição da escritura da parede, bem como a interpretação. E disse mais Belsazar, nessa oportuna ocasião, que Daniel era capaz de dar-lhe a interpretação, bem como o prêmio a receber e o cargo no alto escalão. Então disse Daniel com toda a sua boa mente, que não queria suas dádivas e nenhum tipo de presente, mas leria a inscrição e o enigma para o regente. Contudo disse Daniel, o grande servo do Senhor, que Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, o rei, e a grandeza, e a glória e o esplendor. Mas devido à grandeza que Deus tinha lhe dado, homens de todas as nações e povos de falar variado, tremiam diante dele, mesmo estando a seu lado. E a quem o rei queria, a este então matava, e a quem queria também, a este a vida dava. A quem queria promovia, e a quem queria humilhava. Mas quando o seu coração arrogante se tornou, e o espírito endurecido, orgulhoso então ficou, foi deposto de seu trono, pois dele a glória passou. Então o sábio Daniel, naquele mesmo impulso, lembrou o rei Belsazar que Nabucodonosor foi expulso dentre os filhos dos homens e continua seu discurso. Expulso do meio dos homens, a sua mente então ficou como a de um animal, de capim se alimentou, e com jumentos selvagens, coelhos no campo morou. Pelo orvalho do céu, o seu corpo foi molhado, até este então ficar plenamente conscientizado, que o Deus Altíssimo reina, e ao rei deu o recado. Mas tu, Belsazar, contudo não te humilhaste, embora soubesse disso, ao contrário te exaltaste, acima do Deus do céu, pois trazer os vasos mandaste. Os vasos do templo de Deus tu mandaste aqui trazer, para teus grandes e concubinas vinham com eles beber, e aos deuses de ouro e de cobre louvores vieram oferecer. E Daniel deixou claro que aos deuses que não podem ver, nem tampouco ouvir, nem coisa nenhuma entender, Belsazar deu-lhes louvores com os vasos que mandou trazer. Mas ao Deus que sustenta a tua vida em tua mão, por não tê-lo glorificado, enviou-te a inscrição, e Daniel já está próximo de começar a decifração. Pois ao palácio foi levado apenas para aquele fim. Então Daniel começa já dizendo assim: esta é a inscrição, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quanto à palavra Mene, Daniel assim falou: os dias do teu reinado o Senhor teu Deus já contou, e o fim para ele também já determinou. E para o termo Tekel, disse aquele abençoado, que em sua balança o rei já fora pesado, e então se percebeu que em falta foi achado.
Para o vocábulo passim, usou Pérez, o singular, e assim veio Daniel a este termo interpretar: teu reino foi dividido para os médios e persas se dar. Então o rei Belsazar, com suas ordens urgentes, mandou trazer para Daniel bons e caros presentes, e ainda o nomeou o terceiro entre os regentes. E naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar, e Dario o Medo, o rei, o veio ocupar. Com seus 62 anos, é o que a Bíblia vem registrar. Amém? Muito bem. Conforme anunciamos, e como ainda temos alguns valiosíssimos minutinhos de programa, ouça Marlos Araújo com a canção A Mão Misteriosa. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. O rei ficou assustado, seu semblante logo mudou, pois na balança ele foi pesado e achado em falta o reinado acabou. Na mesma noite Belsazar morreu, foi aquele aviso, a mão que escreveu: quer ficar com o seu mal, fique, mas com Deus não fique, porque Deus é Deus. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. Tem gente que pensa que passa batido só porque é tido como maioral e acha que Deus não se importa com isso. Tá correndo perigo, vai se dar muito mal. E se pensar na balança de Deus o pecado do homem, imagine você. Quem vive na pouca vergonha não quer e nem sonha a mão aparecer, porque no banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. Quando Daniel pelo rei foi chamado, outra coisa pude perceber: o homem de Deus é sempre exaltado, mas anda ligado pra não perecer. Não pensando que Deus é meu salão, não querendo vender a pregação. E hoje em dia não se louva no Brasil se a igreja não paga mais Deus. Daniel era homem de Deus, não se rendeu. Daniel era homem de Deus, não se rendeu. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. No banquete do rei Belsazar apareceu uma mão misteriosa. Era a mão de Deus. Bendito seja o eterno nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. São 13 horas e 38 minutos. Já estamos caminhando, querido rádio ouvinte, para o finalzinho do programa, mas antes, ainda voltando ainda sobre essa temática, o banquete de Belsazar e a mão misteriosa, os acontecimentos dessa narrativa nos levam com certeza ao ano 539 a.C. E naquele tempo, o rei Nabucodonosor já não existia, né? Já tinha morrido, e o seu filho Nabonido estava no reino ali nesse período. 2 anos depois de assumir o seu reinado, ele nomeou a seu filho Belsazar, né? Que é o rei aqui da narrativa, para ser o seu corregente.
No nosso texto, o rei Nabonido estava à frente, né, no caso do exército em guerra contra os persas, e Belsazar estava ali exercendo o reinado quando ocorreu aquela inscrição ali, a mão do Senhor escrevendo na parede. Então já haviam passado ali cerca de 70 anos desde que os judeus foram transportados ali para a Babilônia. E Daniel naquela ocasião já estava velho, já alguns comentaristas chegam a dizer que ele estava ali por volta dos 84 anos, porém ainda estava bem lúcido e plenamente usado por Deus, né? Um grande servo de Deus. Então esse assunto aqui na rádio deve com certeza despertar a nossa atenção, né? Porque há o perigo da questão da profanação, né? Que tende só a aumentar em muitos lugares por aí. A palavra profética diz que nos últimos dias, sabemos disso, haverá homens profanos, né? Ou seja, pessoas que são contrárias a respeito devido às coisas sagradas. Portanto, queridos rádio ouvintes, zelemos, né, ardentemente pelo nosso culto, o culto verdadeiro ao nosso Deus, para que nele não haja nenhuma forma de desrespeito, mas que tudo seja aprovado pelo Espírito Santo. Portanto, essa história não conclui ainda, não está conclusa, porque essa série, conforme você já sabe, já comuniquei aqui várias vezes, comunicamos que essa série Vida de Daniel em Versos consta de 5 narrativas. Narramos hoje a quarta narrativa, né? Quarta narrativa. No próximo domingo nós vamos narrar sim a quinta, e aí fecha essa série trazendo Daniel na cova dos leões. Há quem pense que Daniel era jovem, mas Daniel, quando nessa ocasião do banquete de Belsazar, já falamos aqui, já estava já com a idade bem avançada, como também quando ele foi jogado ali, atirado na cova dos leões, ele também já estava ali, claro, isso ocorreu depois, ele estava ali por volta ali de mais de 80 anos, com certeza. E ainda, querido rádio ouvinte, procurando lhe servir mais e mais com respeito à obra de Deus, inscreva-se em meu canal. Meu canal é Pastor Moisés Câmara, muito fácil, ali você digita Moisés Câmara, o Pastor Moisés Câmara, ali tem a seu dispor muitas coisas para você. Dentre elas, o programa Boas Novas. Essa história, inclusive, se não for possível ainda colocá-la no YouTube hoje, amanhã, com certeza, no máximo terça-feira, vai estar a seu dispor. E as outras, você pode assistir. O domingo passado, o edito de Nabucodonosor e a sua loucura, já está aí no YouTube, no nosso canal, certo? Temos também ali a palavra do nosso pastor presidente, culto de doutrina. Esse culto de sexta-feira nós filmamos, e a edição com certeza hoje à tarde, se Deus quiser, vou editar, fazer a edição, e até amanhã, se Deus quiser, a palavra do nosso pastor presidente no culto de sexta-feira. Caso você tenha perdido, é possível você assistir o vídeo. E também lembrando aqui os nossos queridos rádio ouvintes que temos também aí na playlist, né? Você pode ir na playlist e acessar ao curso bíblico, né? Seja um obreiro aprovado. Já terminamos o livro número 1, da capa azul, e agora o da capa amarela, o livro número 2. É um curso muito bom, excelente curso, bem didático, e é um curso que tem uma técnica de memorização excelente. A última lição que nós ministramos foi a 28. João Batista prega o arrependimento. Faça esse curso bíblico, mas é interessante que o aluno adquira o livro, tá certo? Da Edições Vida Nova, basta você procurar nas livrarias evangélicas aqui de Natal, CPAD, enfim, Mundo dos Evangélicos, muitas livrarias do ramo. Você vai acessar, certo? Vai fazer os exercícios e acompanhar a ministração ali, com muito esmero, com muito denodo ali, que nós fazemos para que os obreiros do Senhor sejam cada vez mais preparados, tá certo? Então este curso é um curso excelente, eu recomendo aos nossos irmãos, certo? Você pode ir na playlist que fica lá no canal do YouTube, e ali você escolher programa na Rádio Nordeste. Temos ali todos os programas, certo? Cerca de 30 programas, culto de doutrina, certo? Muita coisa ali para você aproveitar, bastante, salmos, temos ali a declaração de fé das Assembleias de Deus, apenas um vídeo, mas estou já concluindo o segundo vídeo, vai falar sobre Deus, todos os textos que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né, mostra sobre Deus, está ali. Então esteja bem à vontade, sobre Israel, desenhos bíblicos excelentes, curso bíblico Seja Obreiro Aprovado, número 1 e número 2. Então você tem a seu dispor aí uma infinidade de materiais, né, de vídeos para lhe ajudar a você ser um obreiro cada vez mais preparado, bem preparado para melhor servir na causa do Senhor. Portanto, acesse o nosso canal, se inscreva, e é interessante também quando você se inscrever,
quando você for lá na lupinha que fica na parte superior direita, você clica lá, coloca Moisés Câmara, o pastor Moisés Câmara, e depois você se inscreve. E não se esqueça de apertar o sininho, né? Tem um sininho ali, você se inscreve. Por quê? Porque em todas as ocasiões, todas as vezes que nós colocarmos ali um novo vídeo, você vai ficar sabendo ali em primeira mão. E aí é só você assistir, compartilhar. Compartilhe, porque estamos fazendo isso para a glória do Senhor, tá bem? Bem, com os trabalhos do técnico de som, nosso irmão Ricardo Torres e a seleção musical do irmão Evaristo Júnior, agradecemos o bom gosto de sua audiência, ao mesmo tempo que lhe desejamos um feliz início de semana. Sustente-se na paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado.